Queridos, abra sua Bíblia, por gentileza, na profecia de Isaías, capítulo de número 43. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Eu vou ler na NVT, na nova versão transformadora. Você pode acompanhar na versão que está sendo projetada, ou mesmo que você está de posse dela. Isaías 43, do verso 18. Esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que eu vou fazer. Olha que coisa linda isso. Esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que eu vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Diga amém. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto e farei rio em terra seca. Por gentileza, levanta a sua mão e diga assim: o meu coração é uma terra fértil. E eu declaro que a palavra do Senhor, como uma semente, ao cair no meu coração, não será roubada, não será sufocada, não será distorcida, mas encontrará um solo, um ambiente apropriado para colher esta semente e produzir segundo o propósito do Senhor. Querido, o tema da minha mensagem hoje é: começar é coisas de sonhadores, mas recomeçar é coisa de herói. Para recomeçar, basta ter um sonho. Para recomeçar, nós temos uma expectativa, e isso é o nosso combustível para começar. Eu poderia dar um exemplo, eu quero só pegar alguns desses exemplos. Por exemplo, ninguém entra no matrimônio, num casamento, dizendo assim: olha, eu vou casar, mas eu tenho certeza que rapidamente eu vou me separar, mas eu vou casar assim mesmo. Ninguém faz isso. Quando você casa, tem uma expectativa de longevidade. Estava dizendo hoje no culto anterior que quando comecei a me preparar para casar, Deus havia apontado a minha esposa, eu comecei a fazer uma lista de coisas. Eu tinha tantos sonhos que alguns deles ainda não aconteceram. Quantas filhas nós queríamos, como é que nós gostaríamos de viver, aonde seria, como é que seria a nossa aposentadoria. Eu tinha planos, eu tinha sonhos, porque eu tinha expectativa, e graças a Deus, lá se vão 41 anos que nós estamos juntos, mesmo tendo passado por várias fases do nosso matrimônio. Bem, eu costumo dizer, e falei isso no primeiro culto, que eu estou casado com a mesma mulher há 41 anos, mas nós tivemos 3 casamentos, sabe, força da circunstância. Eu casei com uma menina de 20 anos, eu tinha 25 anos, uma linda moça, manequim. Ela era manequim fotográfico de revista, linda, 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 linda. Eu costumo dizer que toda moça bonita escolhe um cara feio para casar. Viu? Mas eu também descobri que eu orei muito, ela orou pouco, é problema dela, eu orei mais, pronto. Bem, azar dela, não é o meu, né? Eu tenho minha sorte, né? Gente, estou falando sério. Hoje, segundo ela, eu estou mais bonitinho. A minha filha mais velha, ela era muito bem-humorada, e ela, quando viu a nossa foto de casamento, falou: pai, isso era muito feio, pai. Eu pareci com uma filha, chama o pai de feio porque a coisa está ruim. Mas eu descobri, pastora, que realmente tinha alguma coisa errada. Sério, gente, estou falando sério. A minha esposa é uma mulher muito bonita, até o dia de hoje, ela tem 61 anos de idade, você não diz isso, né? Ela é muito bonita, e quando nós casamos, uma revista de noiva, de publicação nacional, teve acesso às fotos do casamento. Eu casei em 84, teve a foto do casamento, e ela queria publicar as fotos. E nós demos uma autorização lá para que pudesse publicar a foto, e eles publicaram 4 fotos do nosso casamento. 3 fotos só dela. E uma foto, sério, estou falando sério para você, eu tenho essa revista até hoje.
e uma foto onde aparece meu braço. Tá rindo porque fui eu, não foi você. É engraçado rir da desgraça dos outros. Mas eu tive sonhos com aquela menina. Uma menina de Deus, sonhamos. Tivemos 2 filhas. Essa foi a primeira esposa que eu conheci, que construímos juntos, muitos sonhos. A segunda esposa veio quando nós viemos para o ministério. Aquela menina já não era mais uma menina, era uma mulher sábia, que topava tudo, doida, varrida. Decidiu deixar todas as coisas, me seguir na vida ministerial. Uma mulher sábia, uma mulher prudente, uma mulher cheia do Espírito de Deus, uma pastora incrível. A igreja ama a minha pastora, minha esposa, minha pastora. Ela cresceu, ela era outra mulher depois do casamento, depois do ministério. E eu tive uma terceira vez, um terceiro momento, que eu chamo do meu terceiro casamento, foi após o câncer. Ela teve câncer em 2011, ela fez 7 cirurgias em 3 anos. E na última dela, ela foi diagnosticada como morta. O médico terminou a cirurgia depois de 7 horas e falou, olha, ela não vai viver mais. Tá? Mas graças a Deus, o diagnóstico médico é insuficiente, porque Jesus é o Jesus da última palavra. Sabe, queridos, quando eu casei com ela, eu tinha muita expectativa, eu tinha muitos sonhos. E nós estamos 41 anos sonhando. Ninguém começa uma empresa, gasta dinheiro, aluga, contrata uma franquia ou começa um negócio e diz assim, eu vou começar, eu vou gastar dinheiro, eu vou botar força nisso aqui, eu vou reformar o imóvel, eu vou fazer tudo certo, mas eu tenho certeza que vai falir. Ninguém começa se não tiver sonhos. Ninguém começa se não tiver expectativa. Queridos, via de regra, ninguém entra na faculdade dizendo assim, eu vou entrar na faculdade, mas eu sei que daqui a 1 ano eu vou desistir mesmo. Então eu vou entrar, vou estudar, vou me matar, vou passar no vestibular, mas eu tenho certeza que de 2 anos eu já larguei a faculdade, não quero mais mexer com isso. Então começar é para quem tem um sonho, começar é para quem acredita, começar é para quem tem um relacionamento. Ninguém começa nada se não tiver uma expectativa de continuidade. Mas sabe por quê, querido? Porque quando você começa, tudo é entusiasmo, tudo é bonito, não tem passado, não tem fracasso em cima daquilo. Mas recomeçar não, recomeçar, você vai ter que lidar com aquilo que deu errado. Para recomeçar significa que aquilo que você começou, de alguma forma e por alguma razão não deu certo. E agora você precisa olhar para aquilo que está morto, aquilo que passou, e você tem que dizer assim, apesar de ter dado errado, eu não vou desistir, eu vou continuar, eu vou recomeçar. Sabe, queridos, eu já vi muita gente, e a gente tem um trabalho com casais muito forte. Eu e a esposa ministramos muitos e muitos anos, retiro de família, congresso de família. Tivemos uma clínica de aconselhamento de famílias. E durante muitos anos a gente procurou reatar relacionamentos, conversar sobre isso. E uma das coisas que o Senhor nos ensinou é dar ao casal a expectativa de que ainda que eles não consigam se entender, Deus pode fazer eles se entenderem. O recomeço não é só obra de uma decisão de um e do outro, é a ação de Deus no matrimônio. Recomeço é algo que nasceu em Deus. Querido, um dos atributos de Deus é que Ele é um Deus de recomeço. Ele é um Deus que não desiste. Ele é um Deus que não tem caso perdido para Ele. Diga amém. Um dia eu estava perguntando ao Senhor sobre o tal do Adão. Eu falei, Deus, por que é que o Senhor investiu no Adão se o Adão trocou o Senhor pelo outro? Eu falei com Deus, Deus, quando o Senhor construiu Adão, o Senhor pegou o pó da terra, criou um boneco, soprou nele o sopro da vida, deu uma moleza incrível para ele, deu um jardim, deu comida, deu tudo para ele, deu uma Eva para ele. Pensa no bicho feliz,
como diz o Cláudio Duarte, o tal do Adão. Né? E aí o que Adão fez? Deu as costas por uma proposta besta e foi para o outro. Eu falei, Deus, por causa dessa atitude de Adão, eu estou pagando pato até hoje. Eu falei, por que o senhor investiu no Adão? Se o senhor, para construir Adão, pegou um barro, fez um boneco e soprou nele a vida, por que quando Adão largou o senhor e deu errado o relacionamento, o senhor não largou Adão para lá e criou um outro boneco? Soprasse o sopro da vida e formasse Adão 2 da revolta. E se o segundo Adão desse errado, eu criaria uma série do Netflix. Adão 2, da ressurreição. Adão 3, da vingança. Adão 4. Aí Deus falou, sabe por quê, Djalma? É porque eu sou um Deus que não desisto dos Adãos. Assim como Deus não desistiu de Adão, Deus não desiste de você. Sabe, queridos, pode ser que você tenha dado as costas para o Senhor, mas Ele continua esperando você. Ele continua acreditando em você, porque Ele é um Deus de recomeço. A Bíblia Sagrada tem uma parábola que vai falar a respeito de um pai que é a figura de Deus, chamado pai do filho pródigo, cujo aquele menino, apesar de ter tudo, decidiu dar as costas para o pai. E aquele pai, que era o símbolo do Deus Pai, o Deus que ama, o Deus que acredita, o Deus do recomeço, ele deixou que o filho se fosse, mas ele estava ali na porta esperando o filho para recomeçar. E você conhece a parábola, quando aquele filho volta, aquele pai diz para ele, filho, bem-vindo, há um recomeço para você, eu tenho algo para dizer, em nome de Jesus, tem um recomeço para você. Não importa o que tenha acontecido, em qual área da vida, há um recomeço na sua vida. Deus é um Deus de recomeço. E essa atitude de Deus, ela influenciou os heróis da fé. Quando você lê a galeria dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11, você vai descobrir que esse foi um dos grandes atributos dos heróis da fé. Influenciados seguramente por esse atributo de Deus. Abraão foi um Abraão que recomeçou. Lembra quando Ló traiu ele? Ele foi lá e recomeçou. Lembra quando ele estava para matar Isaac? Ele fez isso porque ele sabia que havia um recomeço. Deus não permitiu que isso acontecesse. Atitude de recomeço na vida de Abraão, inspirada por aquilo que é um atributo de Deus, levou o filho de Abraão, Isaac, a fazer a mesma coisa. Isaac, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 26, que Isaac cavou um poço, e o poço era o resultado do seu trabalho. E quando o poço começou a dar água, foram lá entulhar o poço. Aí Isaac falou assim, chega, eu não vou mais cavar poço nenhum, não quero saber mais de poço, não adianta cavar poço, eu ponho o poço, vem alguém jogar areia nele, estão jogando terra no meu trabalho, não vou mais cavar poço. Foi isso? Claro que não. A Bíblia diz que Isaac foi lá e cavou outro poço. Adivinha o que fizeram? Jogaram terra de novo e entulharam o poço de Isaac. Aí Isaac cavou outro poço. Quando entulharam o terceiro poço de Isaac, Isaac podia ter dito, chega, uma vez está bom, duas, ok, três é demais, chega, não cavo mais poço, não vou brincar mais de poço. Mas a Bíblia diz que ele cavou 5 poços. Não importa quantos poços entulhavam, Isaac acreditava que o Deus ajudaria ele a cavar outro. Eu quero dizer para você nessa noite que não importa quantos poços você cavou, ainda que alguém tenha enterrado, acredite, Deus vai te ajudar a cavar mais um poço, mais um poço, mais um poço, mais um poço e mais um poço. E sabe o que eu descobri? Um dia eu preguei uma mensagem sobre isso e o tema é Isaac, cada enxadada uma minhoca. Ele cavava, onde ele cavava dava água, onde ele cavava dava água. Sabe por quê? Porque Deus contempla heróis que recomeçam. Sabe, queridos, aquilo que Abraão viu em Deus, aquilo que Isaac viu em Abraão, Jacó viu no seu pai Isaac. A Bíblia diz que por 10 vezes
Isaac estava empregado, trabalhando para o seu sogro, e por 10 vezes o sogro mudou o salário. Isaac não desistiu. Ele no mês via, o sogro não pagava direito, ele continuava trabalhando. O sogro não pagava direito, Deus olhou o heroísmo. O fato de Isaac não desistir, de recomeçar apesar da injustiça. E a Bíblia diz que Deus, por causa disso, enriqueceu Isaac mais do que o seu sogro. Deixa eu contar um segredo para você. Ainda que pessoas sejam desonestas com você, recomece, porque Deus vai honrar o teu recomeço. Agora, queridos, se nós vemos essa atitude em Abraão, sabemos essa atitude em Isaac, vemos a atitude de Jacó, nós vamos ver que isso influenciou José. José, olhando a história dos seus pais, a Bíblia diz que ele não fez nada de errado, e que um dia, injustamente, jogaram ele num poço, e ele ficou lá chateado, pedindo a morte. É isso? Claro que não. A Bíblia diz que ele simplesmente levantou a cabeça e recomeçou. Ele foi para o Egito. No Egito ele recomeçou. Foi para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, a Potifa fez uma potifaria com ele. E ele recomeçou. Ele foi para a prisão. E ele recomeçou. Você conhece a história de José. Heróis recomeçam. E aqueles que recomeçam, porque são heróis em função da palavra do Senhor, o seu futuro será muito mais próspero do que aquele que te afundou. Levanta a mão e diga assim: obrigado, Senhor, porque é uma bênção no recomeço. O texto que nós lemos vai falar sobre isso. O texto que nós lemos fala: esqueçam do que passou, esqueçam do fracasso, esqueçam daquilo que ficou para trás. Uma das coisas pela qual você vai ter que colocar na sua frente é o futuro e não o passado. O passado tem o poder de impedir o presente e inviabilizar o futuro. Quem vive de passado compromete o presente, inviabiliza o futuro. Sabe, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Pessoas que vivem no passado, chorando que perdeu, chorando o defunto que está morto, chorando a traição, reclamando do passado, essa pessoa não tem futuro, porque o passado prende o futuro dela. É como você colocar um defunto nas costas e andar com ele. Deixa eu falar uma coisa para você. O problema é que quando você carrega o passado e bota o defunto no teu cangote, por um tempo você vai sentir o cheiro do defunto. Só que depois você vai se acostumar com aquele cheiro. E você vai viver com aquele cheiro do passado carregando você. Agora, o que você precisa lembrar é que por estar muito tempo na tua vida, você já não sente mais o cheiro do defunto, mas todo mundo que chega perto de você vai ver que o teu passado está te prendendo, está te matando. Pessoas que não perdoam, pessoas que carregam o passado, elas até chegam a um ponto em que elas se habituam com o fedor do defunto. Mas todo mundo que chega perto dela percebe que ela está vivendo um passado que está prendendo o futuro. Eu quero dizer para você nessa noite, hoje o Senhor quer te libertar de um passado terrível. Hoje o Senhor quer fazer algo novo na sua vida. Hoje Deus está tentando dizer algo para você nesse lugar. Deixa o passado no passado, porque é um futuro na sua vida. Por isso que Deus diz: esqueçam. Esqueçam das coisas que para trás ficam. Agora, por que esquecer? Aí Deus explica: porque isso, o passado que ficou, não é nada comparado àquilo que eu vou fazer. Ele está dizendo assim: aquilo que ficou para trás, o que você perdeu, não pode ser comparado ao que Deus vai fazer. E ele continua dizendo: porque eu, Deus, estou prestes a realizar algo novo. Diga amém, queridos. Deus está dando uma palavra para você nessa noite, algo novo vindo sobre a sua vida, algo novo está vindo sobre a sua vida, nesta noite, algo novo de Deus está para vir.
Deus está lhe dando uma palavra. Se prepara para o novo. E ele diz, vejam, já comecei. Deus diz, estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Querido, eu vou falar para você. Um dia, analisando esse texto, eu parei para pensar e falei, deve ter alguma coisa errada na tradução. O texto diz, estou prestes a realizar. Ou seja, ainda não realizou, verdade? Estou prestes a realizar algo novo. Em seguida ele diz, vejam, já comecei, deu bug na cabeça. Ou está prestes a começar, concorda comigo, sim ou não? Ou já realizou. Se ele já realizou, não está prestes a começar. E comecei a entrar num dilema. Eu comecei a perguntar ao Senhor, me explica esse texto. E o Senhor falou, me sabe o que acontece, João? Quando eu pergunto, não percebeis, ele está dizendo assim, você ainda não percebeu, porque você ainda não está vendo. Mas eu já comecei o seu recomeço. E Deus me trouxe aquele texto onde Jesus, na oração do Pai Nosso, ele vai dizer o seguinte, que seja feito na terra aquilo que já foi feito no céu. Deus está dizendo em outras palavras, o teu recomeço já está escrito no céu. O teu recomeço já existe no céu. O teu recomeço já está na eternidade. O teu recomeço, Deus já escreveu ele. É teu. O teu recomeço já está liberado no mundo espiritual. Você não percebe porque ele ainda não está aqui. Você não percebe porque Deus ainda está prestes a fazer. Mas nessa noite eu quero dizer para você, aquilo que é seu no mundo espiritual vai se materializar na tua vida hoje em nome de Jesus. Aquilo que você não percebeu, você vai perceber em nome de Jesus. Há algo novo vindo sobre a sua vida, porque já está liberado no céu. Aleluia. E ele usa uma figura de linguagem para dizer, eu abrirei um caminho no deserto. Queridos, eu tive essa experiência quando estive em Israel, e eu decidi fazer uma jornada no deserto. Eu e um amigo doidinho, alugamos um camelo, arrumamos um beduíno, um guia, botei aquele turbante na cabeça. Você falou sério, ficou bonito de ver. Botei aquele negócio tapando o nariz assim, ó, para ele não ver. Parecia um verdadeiro árabe. Acho que o único carioca árabe que já aconteceu. Subi no camelo, eu e meu amigo, e começamos a andar. Feliz da vida, sol quente na cabeça. Lá pelas tantas, eu parei, olhei para frente. Adivinha o que eu vi? Areia. Muita areia. Eu não vi um morro, só areia, 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 areia. Parecia aqui, ó, o Rio Amazonas. Sabe o Rio Amazonas? É água, 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 água. Você não tem fim, não é verdade? Assim era a areia do deserto. Mesma coisa assim, aquele planalto assim, ó. Areia, 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 areia. Aí eu olhei para o lado assim. Adivinha o que eu vi? Areia. Foi olhar para o outro lado? Areia. Burro, fui olhar para trás. Quando eu olhei para trás, eu vi a mesma cena, areia. Quando eu olhei aquele deserto, me deu uma agonia. Eu falei, ih, deu ruim. Falei, estou perdido. Se eu for para lá, areia. Se eu for para cá, areia. Se eu for para lá, areia. Se eu voltar, areia. Então eu estou perdido. Não sei para que lado eu vou. Aquilo foi dando agonia, eu cheguei para o tal do beduíno, eu falei assim, ô meu, presta atenção, nós estamos perdidos. Ele falou, por quê? Eu falei, tanto faz ir para lá, para cá, para lá, é a mesma coisa. Nós estamos perdidos, rapaz. Ele falou, você está perdido. Mas eu conheço um caminho nesse deserto que você não conhece. Ele disse para mim, em voz audível,
você não percebe, você não vê, mas existe um caminho no meio do deserto. É você que não percebe. Na hora o Espírito Santo falou para mim: se esse beduíno incircunciso, desaliançado com o Senhor, conhece um caminho que eu não estou vendo, imagina o Espírito Santo de Deus, que conhece toda a verdade. Sabe, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Aquilo que você não percebeu ainda na sua vida, o caminho que você não está enxergando no meio do seu deserto, o Espírito Santo vai te guiar nele em nome de Jesus. Há um caminho no deserto, eu posso não perceber, eu posso não enxergar, mas ele existe. E eu só preciso acreditar nisso. Ainda que o meu sentimento não percebe, ele existe. E eu tenho algo para te dizer: se prepara para que aquilo que está garantido no céu para você se materialize, ainda que você não esteja vendo nada. E eu queria dividir com você algumas verdades sobre o recomeço do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, no texto de Lucas capítulo 5, a partir do verso 1, diz o seguinte. Lucas capítulo 5, verso 1, conta a seguinte história. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, uma grande multidão se apertava em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios. Fala comigo, 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou em um dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lance a rede para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas, por ser o Senhor que nos pede, vou lançar a rede novamente. Desta vez, as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco. E logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Sabe, queridos, essa história me vai falar sobre algumas verdades sobre a vida de Pedro. A primeira verdade que eu vejo nesse texto é que Jesus é especialista em entrar no nosso barco quando ele está vazio. Quando parece que não tem saída, quando o barco está vazio, quando a gente tem o dia de fracasso, Jesus gosta de entrar no nosso barco. Eu tenho algo para te dizer: se você se sente no dia do barco vazio, se prepara, Jesus está pronto para entrar nele. Jesus é especialista em entrar em barcos vazios. Sabe, querido, muitas vezes quando o nosso barco está cheio, quando nós estamos vivendo êxito, a gente acha que não precisa tanto de Jesus. Mas quando o barco está vazio, a gente fica: Jesus, vem me ajudar, Jesus, vem me socorrer. E sabe qual é a boa notícia? Ele vem. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscares intensamente de todo o vosso coração. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, se abre. Queridos, bata na porta de Jesus, ele vai abrir um novo tempo para você, algo que vai acontecer na sua vida.
Clame ao Senhor, clame, clame, clame. Clame. As suas orações serão ouvidas. Jesus é especialista em entrar no nosso barco quando está vazio. Segunda verdade que o texto me diz e eu gostaria de dividir com você. No dia difícil do barco vazio, abra teu coração para servir, mesmo sendo um dia de decepção e frustração. O serviço é o start, é o início, é uma semente que dá início a um recomeço. Pedro estava num dia muito difícil, um dia muito triste. E talvez no dia triste você quer estar sozinho. Às vezes no dia triste fala assim, não, eu vou parar um pouquinho o que eu estou fazendo, vou entregar a minha célula, está dando tudo errado na minha vida. Eu não vou trabalhar mais não, vou dar um tempo. Querido, ouça, isso é um dos piores decisões que você pode tomar. Em dia difícil, em dia de barco vazio, sirva, porque será semente para Jesus encher teu barco. Quando Pedro estava vivendo aquele momento de decepção, Jesus falou, Pedro, me sirva, me empresta o barco. E o fato de Pedro emprestar o barco foi aquilo que ele precisava para recomeçar. Querido, ouça uma coisa, basta uma palavra de Jesus e tudo muda na sua vida. Jesus falou, Pedro, porque você me serviu, deixa eu dar um recomeço para você. Lança a rede num lugar mais fundo. Jesus hoje traz uma palavra para você. Não importa o que você está vivendo, há um recomeço para você. Lance a rede novamente, lance a rede novamente, não desista. Não sei qual área da sua vida você precisa recomeçar, mas nessa noite, assim diz o Senhor, sobre a palavra do Senhor, lance a rede novamente, e aquilo que era fracasso vai virar sucesso. Sabe, queridos, uma das coisas que você precisa entender é o poder da palavra. Sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Pedro diz, por causa da tua palavra, eu lançarei a rede novamente. Ouça, querido, o que eu gosto de ver nesse texto é que Pedro não era um preguiçoso. Pedro havia trabalhado duro a noite inteira. Eu estou falando de você que se esforçou. Eu estou falando de você que fez tudo que sabia e não deu certo. Querido, se você já fez tudo que podia, tudo que sabia e não deu certo, agora vá pela palavra, porque a palavra é mais poderosa do que o teu conhecimento. Recomece mesmo tendo feito tudo que você sabia. Recomece mesmo tendo feito tudo que você podia, por causa da palavra. Mas ainda tem mais um valor que eu gosto aqui. Sabe, queridos, seja ousado, lance a rede novamente. Mas a Bíblia diz que por causa desta atitude de Pedro, por causa dessa decisão de Pedro, a rede dele agora veio cheia de peixe. Meu Deus do céu. Ouça o que eu vou dizer para você. Pedro era um especialista em pesca. Ele havia pescado aqui, havia pescado ali, havia pescado lá, havia pescado lá. O lago não é muito grande. Quem foi a Israel sabe o que eu estou dizendo. 1 hora de barco você atravessa o lago inteiro. Se ele pescou a noite toda, ele tentou ali, ele tentou lá e não deu certo. Humanamente falando, ele sabia que o mar não estava para peixe naquele dia. O mar não estava para peixe. Mas por causa da palavra, mesmo tendo feito tudo que ele decidiu fazer, ele falou, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede novamente. Eu descobri algo. Por gentileza, não toma isso como heresia, não. Eu vou dar uma bertelada agora à noite aqui. Eu tenho a impressão que no céu tem um supercomputador. E nesse supercomputador, Deus coordena tudo, inclusive os peixes. E eu tenho a sensação que tem peixe que tem chip. Alguém lá em cima desse peixe vai para tal lugar, o peixe vai. Eu estava dizendo no primeiro culto. Quando você olha a história de Jonas, não tem outra explicação. A baleia estava quietinha no lugar dela. Aí Deus falou, Jonas, vai para Nínive.
Ele falou, vou não. Meteu no navio e foi para Tarso. Aí alguém lá em cima falou assim, baleia, aquela que estava com o chip, atrás do barco de Jonas. O barco andava 100 por hora, a baleia 100 por hora. O barco parava, a baleia parava. Lá pelas tantas, a coisa ficou feia, alguém decidiu jogar Jonas no mar. Adivinha quem estava lá, pertinho do barco? A baleia com o chip. Querido, você pode me chamar de maluco, mas é verdade. Quantas baleias tinha? Ela podia estar em qualquer lugar. E ela vai estar exatamente na hora que Jonas é jogado na água. Alguém mandou. Quer mais? Para onde a baleia levou Jonas? Para onde Deus tinha mandado. Vai dizer que baleia não tem chip? Ah, pastor, isso tem coisa de Velho Testamento, no Novo também tem. Um dia perguntaram para Jesus, o seu discípulo não paga tributo, não? Aí Jesus falou assim, Pedro, pega um anzol, bota uma isca e joga nesse mar cheio de peixe. A hora que Pedro jogou, alguém lá em cima do computador falou assim, o único peixe que tem chip morde a isca de Pedro. Sabe quantos peixes acha que tem moeda dentro? Você está rindo, foi sério. Por que talvez o único peixe que tinha uma moeda mordeu? Sabe por quê? Porque tem alguém lá em cima que controla os peixes. Pastor, por que você está contando isso? Não é para fazer você rir, não. É porque quando Pedro lançou a rede, o supercomputador falou, Cardume, vai para lá. Cardume vai para lá. Só que dessa vez a rede se encheu de muitos peixes. Meu último ponto dessa noite é, quando Deus encheu o seu barco, aprenda a dividir o peixe. Olhe para alguém e diga assim, quando meu barco estiver cheio. Quando eu recomeçar, e minha rede ficar cheia de peixe, eu vou dividir com alguém. Tinha 2 barcos vazios, um se encheu. Pedro gritou, falou assim, gente, vem que tem peixe para você, tem peixe para você, tem peixe. Olha para alguém e diga assim, quando a minha rede estiver cheia, vai ter peixe para você, vai ter peixe para você. Olha, profetiza aí, fala, se prepara, quando eu pescar muito, vai ter peixe para você. Olha para outro, fala, vai, profetiza, vai ter peixe para você. Vai para outro, diga para outro, vai ter peixe para você. Quando Deus enche nosso barco, tem 3 propósitos. Viva bem, coma muito peixe. Segundo propósito, divida o peixe com alguém. E terceiro propósito, pega um pouco de peixe e dá para a obra de Deus. Tudo que Deus te dá tem que ter 3 propósitos. Você precisa viver bem, você precisa abençoar alguém e você precisa abençoar o reino. Diga amém. Sabe, queridos? Agora não era mais um barco, agora eram 2 barcos que estavam cheios. O recomeço de Pedro não só ativou a vida de Pedro, mas ativou a vida de outras pessoas. Eu quero dizer nessa noite, que quando você deixar Deus e tomar uma decisão em Deus, de sair desse lugar de lamentação, por aquilo que você perdeu, e entrar crendo na palavra, o teu futuro será muito melhor do que o teu passado. E aquilo que você não viveu no teu passado, você vai viver em abundância no teu futuro. Se prepare para viver o melhor de Deus nesse tempo novo, por causa da palavra que Deus está te dando hoje para recomeçar.